Porque o Wing Chun, ele tem uma tradição que é chamada de Siu Ye Kyun. O que, Que que é é- o Siu Ye Kyun? Siu é jovem, Ye é senhor. Era a arte dos jovens senhores. Uhum. Por quê? Porque quem que são os jovens senhores? No sul da China, principalmente, começou a surgir, principalmente na época da República, né, e no final do Império, grandes latifundiários. Sim. Porque principalmente na região de Fatsan, que se tornou um grande polo comercial. E aí essas famílias começaram a migrar da agricultura para a indústria e começaram a criar grandes conglomerados. E os herdeiros precisavam ser preparados para isso. E muitas vezes a educação formal não era suficiente. Uhum. Então aí que veio a ideia da contratação de mestres de Preceptor. Wing Chun É. para atuar sobre esses herdeiros. Hum. Então, isso já é Era uma uma formação tradição executiva, na verdade. que já vem de alguns anos já, de alguns séculos. Então, essa fala para fechamento eu acho muito importante porque é colocado, inclusive com um termo em chinês, em cantonês, Xi Yeqin, uma tradição no sistema 21. Ou seja, o sistema 21 é tradicionalmente reconhecido como um processo de educação para a liderança, para a excelência. Então, é muito interessante isso. Isso conecta com o que o nosso Sifu, o mestre Lemamura, chama de educação Kung Fu, como um processo para complementar a educação formal, para gerar de fato uma pessoa que vai poder, né, lidar com situações complexas do mundo, em alto nível. Então, não tem nada que a nossa geração inventou agora, não. Isso é um processo no qual o sistema 21 que trabalhamos é tradicionalmente reconhecido. É uma educação para a liderança. Exato. Né? E a gente tem um caso extremamente famoso que é o próprio patriarca Ip Man, né? Porque embora ele tenha ficado muito famoso após os seus 56 anos de idade, quando ele fundou a sua família Kung Fu em Hong Kong, após todo o seu exílio, né, de Fat San, né? Durante toda a sua formação, né, ele foi formado dentro de uma condição de muito abastada, né, de uma família que tinha toda a condição para que ele pudesse se dedicar a esse tipo de formação, na qual ele fundamentou todo o seu refinamento, que depois, dentro de uma situação, de uma crise e de uma situação totalmente nova na qual ele estava vivendo, que era viver como um refugiado, né, em Hong Kong, ele usou toda essa formação para ser quem ele se tornou. Né, e ser esse grande patriarca que hoje, né, a gente tem uma série de filmes sobre ele, a gente tem centenas, milhares de pessoas que derivam dessa linhagem, né, da linhagem Ip Man, inclusive a nossa, né, o patriarca Moyat, discípulo do patriarca Ip Man. Então você vê que é uma situação, uma tradição de fato dentro do sistema 21 e que nós carregamos. Nós carregamos por quê? Porque nós entendemos que esse sistema de Kung Fu ele é um sistema para essa excelência que a gente comentou no início da fala de hoje, né? Uma formação para a excelência, né? E a excelência a partir de uma habilidade específica que será, então, universalizada para todas as suas habilidades no seu dia a dia. Então, é uma formação excelente, né, pelo perdão do trocadilho, né, que irá complementar muito para a formação tradicional, ou a educação formal. Né? Esse termo que o grão-mestre Lao Yamamura usa, que é a educação Kung Fu, né, ou também uma educação por investimento, né, ou seja, o investimento que a pessoa coloca, né, do seu tempo, da sua vontade, né, dos seus recursos para se formar melhor como um ser humano, né? Essa formação está totalmente atrelada ao que um sistema de Kung Fu pode te fornecer, né? Como um sistema de casos e de possibilidades nas quais você, ao passar por essas possibilidades, por esses domínios, como nós denominamos dentro da nossa linhagem, né? Você poderá então se desenvolver e desenvolver o seu Kung Fu. E com isso, de fato, ocupar uma série de possibilidades de liderança, começando pela liderança mais fundamental, que é a liderança da sua própria vida, né? Porque a gente percebe hoje que o mais comum é você não liderar a sua vida. Você está sempre refém das necessidades, das modas e dos momentos, né, da humanidade, da sua sociedade na qual você está inserido.
né? E depois você reclama, porque você percebe que a sua vida toda ela é um reflexo de escolhas que você não queria fazer, mas que de alguma maneira foram solicitadas para você e você atendeu. Ou seja, ser líder de você mesmo já é um desafio, né? Então, não estão nem falando aqui, você vai ser, faz o Wing Chun, que você vai ser um CEO, que você vai ser o líder da empresa onde você trabalha, não é nem isso. Talvez também, né? Talvez essa formação consiga te dar essa capacidade, e eu posso te atestar que sim, porque a gente já viu isso acontecendo com vários alunos, mas não é isso diretamente. É isso também, mas o mais importante aqui é você ser capaz de ser líder da sua própria vida. Afinal, Kung Fu é viver a sua vida com arte, né? A sua vocação bem vivida na sua própria vida. Muito bem colocado, levar cada movimento da nossa vida ao potencial desse estado de arte. Então, acima de tudo, agradecer você, Mestre Quintela, pelo tempo da nossa conversa hoje. Agradecer ao Eduardo Almeida, que gentilmente cedeu os trechos do podcast, né, da entrevista com o Grão-Mestre Yamamura. E agradecer a audiência de todos. E a gente se vê no próximo React Conf Live. É isso. Obrigado a todos, né? Sigam, compartilhem, comentem, né? Sigam também o podcast, né, The One, do Eduardo, que é um podcast com várias entrevistas muito legais, né? E interajam conosco, né? Nas nossas redes sociais, mandem perguntas. A gente está sempre muito disposto a ouvir e a conversar com a nossa comunidade. É isso. Obrigado, Mestre Felipe, pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.